Boa noite, alunos. Sejam muito bem-vindos a mais um semestre. Quem está iniciando agora, seja bem-vindo ao Silva Jardim. Meu nome é Valquíria, sou professora de matemática. Eu vou estar trabalhando com vocês esse semestre. Como que funciona no sistema remoto? Eu faço vídeos, aulas e passo também atividade no formulário Google. Então, é bom vocês irem se acostumando com essas ferramentas, porque é a que são utilizadas pela escola, nesse momento que nós estamos passando. Então, vamos começar com uma revisão de conteúdo para saber o nível de conhecimento de vocês. Eu sei que tem pessoas que estão há muito tempo sem estudar, tem outras nem tanto, mas é sempre bom fazer uma revisão para saber o nível de entendimento de vocês. O primeiro tema que eu vou revisar com vocês são as expressões numéricas, as regrinhas de sinais. Então, vamos ver o texto primeiro. Quando o sinal de adição mais anteceder um parênteses, um conchetes ou as chaves nas expressões, nós devemos eliminar primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves, respeitando a ordem de resolução, reescrevendo os números inteiros com seus sinais originais. Então, sempre que tiver um sinal de mais antes do parênteses, do colchetes ou das chaves, nós vai permanecer o sinal que está dentro do número do parênteses, tá? No número que estiver dentro do parênteses, colchetes ou chaves, ele vai permanecer igual. Agora, se o sinal que estiver do lado de fora do parênteses, colchetes e chaves for o sinal de subtração ou sinal de menos, aí vai haver uma alteração no sinal do número que estiver dentro das chaves, do parênteses e do colchetes. Essa é a regra de eliminação e de resolução. Então, vamos lá. Ordem de eliminação da expressão. Primeiro, o parênteses, depois o colchetes e, por último, as chaves. Ordem de resolução. Então, tem lá uma expressão numérica e essa expressão tem tanto a continha de multiplicação, quanto de divisão, quanto a soma e subtração. O que a gente vai resolver primeiro? Nós vamos resolver primeiro, sempre, a multiplicação e a divisão. Ou a multiplicação e divisão, em qualquer ordem. Primeiro é sempre a multiplicação e a divisão. E, em segundo lugar, depois, a adição e subtração também em qualquer ordem. Então, eu coloquei aqui duas coisas que nós devemos saber para resolver uma expressão. A regra de sinais, que dá multiplicação e divisão, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu coloquei aqui. Regra de sinais na multiplicação e na divisão é aquele mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Essa regra é somente na multiplicação e na divisão. Quando for uma adição e subtração, é outra regra. É quanto eu tenho, eu coloquei aqui também, ó. Regra de sinais na adição e subtração. Quanto eu tenho e quanto eu devo. Isso são lembretes que, se você tiver dificuldade, faça um lembretezinho. Coloca assim no caderno, um papelzinho com as regrinhas. Eu tenho alunos que fazem isso, que eles fazem fichinhas. Ou uns lembretezinhos das principais regras para estar sempre lembrando. Aí, com o tempo, vai memorizando. Outra coisa importante também é, se você tem dificuldade com a tabuada, com a multiplicação, faz uma tabela.
Ou se você tiver disponibilidade de internet, imprimir uma tabelinha, você imprime. Não tem essa disponibilidade, vai no caderno e faz uma tabela, à mão mesmo. E deixa essa tabela fácil, porque na matemática nós usamos muito a multiplicação. E se você não tem ela memorizada, porque eu sou do tempo que tinha que memorizar a tabuada, mas hoje em dia já não fazem mais isso. Então faz o seguinte, faz essa tabela e deixa num lugar fácil para você, toda vez que for fazer a multiplicação, não sabe, vai lá consultar a tabela. E também, conforme você vai utilizando, vai acabar naturalmente memorizando as respostas. No caso da tabuada. Então, eu pus um exemplo aqui pra gente resolver. A expressão 15 vezes 2, aqui a multiplicação ela é representada por um ponto. 15 vezes 2 menos 30 dividido por 3 mais 7. Então, o que nós vamos resolver primeiro? Nós vamos resolver a multiplicação e a divisão. Aqui, 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30. Menos 30 dividido por 3. Então, aqui na divisão vai entrar a regrinha que eu falei, dos sinais. Quando não tem o sinal, é porque ele é positivo. Não usamos colocar o sinal de mais em números positivos. Só em alguns casos, aqui no caso da soma. Então, mas a gente sabe que ele é positivo quando não tem nada. Quando ele é negativo, tem um sinalzinho na frente. Então, vamos lá fazer a conta. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. 30 dividido por 3 dá 10. E o mais 7 eu copio. Feito isso, você vai juntar o que você tem de positivo e o que você tem de negativo. Então, o que você tem de positivo é o que você é o que você tem. E o que tá negativo é o que você deve. Então, aqui eu tenho 30, ganhei mais 7. Então, eu fiquei com 37. E quanto que eu devo? Eu devo 10. Como é que eu sei? Por causa do sinal de menos. Então, positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu devo. 37 menos 10, 27. Eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês. Esse é uma conta um pouquinho maior e ela tem o colchete. Ela não tem, ela tem o parênteses e o colchete. Então, nós vamos treinar o quê? A resolução da expressão que tenha o parênteses e o colchetes. Então, vamos lá. O que nós vamos resolver primeiro? Respeitando a ordem de resolução, o parênteses. Os demais, nós copiamos. Então, vamos por etapas. É importante, nesse começo, vocês não pularem etapas para não se perder. Por quê? Pela ordem de resolução, para vocês irem se acostumando com a ordem de resolução, com a regra de sinais, porque você errou o sinal, errou a conta, não tem jeito. Errou o sinal, você perde e erra a conta. Então, a gente tem que fazer todo o processo para fazer a conta certinho. Então, os demais eu vou copiar. Copiei aqui, ó, 10 vezes. Lembrando que a multiplicação é representada por um ponto. Colchete, 30 dividido. Então, nós vamos, dentro do parênteses, o que nós vamos resolver primeiro? Nós temos uma multiplicação e uma soma. Nós vamos primeiro resolver a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E o resto a gente copia. Deu para eliminar o parênteses? Não.
porque ainda tem uma conta lá dentro para ser resolvida. Só é eliminado o parênteses quando você resolve todas as continhas que tem dentro do parênteses. Então, eu resolvi a multiplicação, agora eu vou resolver a adição. 6 mais 4, 10. Os demais eu vou copiar. Então, eu tô resolvendo só o que tá dentro do parênteses. E as demais coisas eu copio igualmente que tá no exercício. Quando eu somo 6 com 4, acabou as continhas dentro do parênteses, eu eliminei o parênteses. Agora, eu passo para a próxima etapa, que é o colchete. Então, eu vou resolver todas as continhas que tiver dentro do colchete, para poder eliminar ele. Dentro do colchete tem 30 dividido por 10 mais 15. Nas etapas de resolução, a primeira coisa que a gente tem que resolver é a multiplicação e a divisão. Nesse caso, a divisão. Os demais, eu vou continuar copiando. Então, 30 dividido por 10, 3. Mais 15. Fechou. Não eliminei o colchete porque ainda tem uma conta lá dentro para ser resolvida. Qual é essa conta? É uma adição. Então, o resto eu copio. Eu vou resolver o colchete até eliminar ele. 10 vezes 3 mais 15. 3 mais 15, 18. Resolvi todas as contas, eliminei o colchete. Ficou 10 vezes 18, que dá 180. Resolvi a expressão. Agora, eu vou com uma maior. O nível de dificuldade está aumentando um pouco. Não, o exercício é grande, mas nós temos que fazer com cuidado, nós temos que fazer com etapas. Não se assustem. Então, vamos lá. Primeira regra de resolução é o parênteses. Nós vamos sempre começar com o parênteses. Os demais eu vou copiar até eliminar e eliminando os sinais. Então, aqui. Dentro do parênteses, temos uma soma e uma divisão. Nós vamos fazer primeiro a divisão. Os demais eu vou copiar. Copiei tudo. Quando chegou aqui na divisão, 20 dividido por 2. Então, que número multiplicado por 2 dá 20? Você vai lá na tabuada do 2 e vai ver que é o 10. Então, 2 vezes 10 dá 20. Então, 20 dividido por 2 é o 10. Dá para eliminar o parênteses? Ainda não. Por quê? Porque tem mais uma conta dentro desse parênteses, que é a soma. Então, eu só vou poder eliminar o parênteses quando eu resolver essa continha. Então, eu copio o resto. Percebe que tem um sinal aqui, ó. Um sinal de menos. 10 mais 10 dá 20. O 20 é positivo. Qual é a regra que tem quando o sinal é subtração fora do parênteses? Vai entrar a regrinha de sinal. É como se aqui tivesse o número 1 multiplicando. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Como não é usual colocar o 1 aqui, fica só o sinal. Então, fica menos com mais. Não tem o sinal de mais aqui, mas nós sabemos que ele é positivo. Menos com mais dá menos. Aí, sim, você eliminou o parênteses. Quando chegou nesse processo, é que você conseguiu eliminar o parênteses. Próximo passo. Eliminou o parênteses, o próximo é o colchetes. Então, eu vou resolver todas as continhas que estiver dentro do colchete para poder eliminar esse colchete. O que tem dentro desse colchete? Tem a multiplicação e a soma. Primeiro, a gente resolve sempre a multiplicação e divisão. Então, nós vamos resolver essa multiplicação e o resto a gente vai copiar. Quanto que é 25 vezes 4? Ah, não sei, professora. Faz a continha à parte. Faz por etapas. Vai lá na tabuada do 4. 4 vezes 5. Depois, 4 vezes 2.
faz a continha, você vai ver que vai dar 100. Colocou o resultado aqui, copiou o resto. Não deu ainda para eliminar tudo, porque ainda tem continha dentro do colchete para ser resolvida. Então, você vai somar o que tem, não é uma multiplicação, não é uma divisão, é uma soma e subtração. Então, na soma e subtração é quanto eu tenho e quanto eu devo. Eu tenho 100, ganhei mais 40 e paguei o que eu estava devendo, que é 20. Ficou quanto? 100 mais 40, 140, menos 20, 120. Tem um sinal de menos fora do colchete. Então, entra aquela regra lá. O sinal de menos, vai entrar a regrinha de sinal. Menos com mais, menos. Então, ficou menos 120. Conseguimos eliminar o colchete e agora nós vamos eliminar as chaves. Você pega, e qual é a conta que está dentro das chaves? É uma adição e uma subtração. Nesse caso, eu tenho 14, mas eu devo 120. Então, eu vou pagar esses 14, mas eu ainda vou ficar devendo. Então, é 120 menos 14, 106. Eu vou ficar devendo 106. Vai ficar negativo. No sinal que está do lado de fora das chaves, é um sinal de mais. E pela regra, quando o sinal que está fora é mais, vai permanecer o sinal de dentro das chaves. Então, para eliminar essas chaves, mais com menos dá menos. Copiei o 25, menos 106. Entra novamente a regra da adição e subtração, que é quanto eu tenho e quanto eu devo. Nesse caso, eu tenho 25 e eu devo 106. Eu vou pagar os 25 e ainda vou ficar devendo. 106 menos 25 dá 81. Então, como eu estou devendo, vai ficar negativo o número. Então, vai ficar menos 81. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz. Eu vou fazer mais 2 para explicar, continuar explicando a revisão, tá bom? Bons estudos!